Durante toda a história de The Walking Dead, vimos milhares de zumbis diferentes. Alguns tinham acabado de se transformar, enquanto outros já estavam vagando pelo mundo há muitos anos. Alguns ainda pareciam quase humanos, enquanto outros eram apenas pele grudada nos ossos. Mas todos tinham algo em comum: continuavam andando. E isso levanta uma pergunta que praticamente todo fã da série já fez. Afinal, quando um zumbi realmente morre? Todos nós sabemos o que acontece quando uma pessoa morre em The Walking Dead. Pouco tempo depois, ela se levanta como um zumbi. Mas o que acontece depois disso? Um zumbi pode continuar existindo para sempre se ninguém destruir seu cérebro? Ou existe um momento em que até mesmo os zumbis deixam de funcionar? E é isso que vamos descobrir hoje. Agora sim, vamos entender quando acontece a verdadeira morte natural de um zumbi. Para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender como funciona o vírus de The Walking Dead. Uma das maiores revelações da série acontece no final da primeira temporada, quando o Dr. Edwin Jenner conta para Rick que todos os humanos já estão infectados. Não importa como alguém morre, o vírus já está dentro de todos. E quando a pessoa morre, ele é ativado. Nesse momento, uma pequena parte do cérebro volta a funcionar, fazendo o corpo voltar a se mover. Mas existe um detalhe importante. O vírus não traz a pessoa de volta à vida. Ele não devolve memórias, não devolve personalidade, nem faz os órgãos voltarem a funcionar. Na prática, o corpo continua morto. O vírus apenas faz um cadáver se movimentar, guiado por impulsos simples, como fome e atração por sons. Então surge outra pergunta. Por que os zumbis não se decompõem rapidamente? A verdade é que eles se decompõem, só que muito mais devagar. Mas existe um detalhe curioso que muita gente esquece. Nem todos os zumbis se deterioram na mesma velocidade. Isso acontece porque cada ambiente afeta o corpo de uma forma diferente. Um zumbi que passa anos no deserto sofre um desgaste diferente de um que vive em uma floresta úmida. Em regiões muito quentes, o calor acelera a perda de líquidos do corpo. Já em locais frios, a decomposição pode ficar mais lenta durante certos períodos. Isso ajuda a explicar por que vemos zumbis em estados tão diferentes ao longo da série. Alguns parecem recém-transformados, outros parecem estar a um passo de virar pó. E isso mostra que o vírus não age da mesma forma em todas as situações. O ambiente continua sendo um fator decisivo. No mundo real, um cadáver exposto ao ambiente pode se deteriorar em poucos meses. Então por que os zumbis duram tanto tempo? A explicação está no próprio vírus. Ele se espalha por todo o corpo e altera praticamente todos os tecidos. Depois da morte, ele mantém algumas funções mínimas ativas, principalmente no cérebro. Além disso, reduz bastante a velocidade da decomposição. O vírus impede que o corpo se destrua tão rápido quanto um cadáver comum. Ele mantém músculos e tecidos funcionando por muito mais tempo, mesmo que de forma limitada. É por isso que os caminhantes conseguem continuar andando durante anos. Mas existe algo que nem o vírus consegue parar: o tempo. Com o passar dos anos, o ambiente continua desgastando o corpo. Sol, chuva, vento e mudanças de temperatura continuam agindo sobre ele. E aos poucos, os danos vão se acumulando. Um dos melhores exemplos disso pode ser visto logo nas primeiras temporadas. Quando Rick acorda do coma, o apocalipse ainda é recente. Por isso, a maioria dos caminhantes ainda conserva a aparência humana. Muitos ainda possuem pele, cabelo e traços facilmente reconhecíveis. Mas conforme os anos passam, essa aparência muda drasticamente. Os rostos ficam deformados, os olhos desaparecem e a pele vai se soltando aos poucos. É como se estivéssemos vendo a passagem do tempo através dos próprios zumbis. Quanto mais avançada a história, mais deteriorados eles parecem. Esse detalhe visual foi usado pelos produtores para mostrar que os anos realmente estavam passando. Isso fica claro ao longo da série. Nas primeiras temporadas, muitos zumbis ainda parecem conservados, mas conforme os anos passam, eles ficam cada vez mais deteriorados. Alguns perdem pedaços da pele. Outros ficam extremamente magros, e muitos acabam parecendo esqueletos ambulantes. Um dos maiores responsáveis por isso é o sol. A exposição constante à luz solar resseca a pele e destrói lentamente os tecidos. Como os zumbis não conseguem regenerar células, os danos só aumentam. A pele fica frágil, os músculos enfraquecem e partes do corpo começam a se desprender. Mas o sol não é o único problema. A água também acelera bastante a deterioração. Corpos que ficam em locais úmidos se degradam mais rápido. Os tecidos começam a apodrecer e acabam se soltando dos ossos. Um bom exemplo é o zumbi preso no poço da fazenda de Herschel. Seu corpo estava tão deteriorado que se partiu quando tentaram puxá-lo. Também vimos situações parecidas em temporadas mais recentes, principalmente com zumbis que passaram anos em túneis e locais inundados. Mas existe o caso contrário. O que acontece quando um zumbi fica protegido da chuva e do sol? Nesse cenário, a decomposição pode ser diferente. Em ambientes secos,
O corpo perde água aos poucos e acaba sofrendo uma espécie de mumificação natural. Os músculos secam, as articulações endurecem e o zumbi perde a capacidade de se mover, mesmo que parte do cérebro ainda esteja ativa. Foi algo parecido que vimos em alguns grupos de zumbis presos por muitos anos em locais fechados. Muitos deles ainda existiam, mas já não conseguiam andar. Existe também uma dúvida muito comum entre os fãs. Como os zumbis conseguem continuar se movendo sem comer de verdade? Afinal, qualquer ser vivo precisa de energia, e os zumbis passam anos vagando sem se alimentar. A resposta nunca foi totalmente explicada pela série, mas a teoria mais aceita é que o vírus altera completamente o metabolismo. Ele faz o corpo funcionar com um consumo mínimo de energia, quase como uma máquina funcionando no limite. E isso explicaria os movimentos lentos, a falta de coordenação e a resistência absurda dos zumbis. Mesmo assim, o corpo continua se desgastando, e cada ano que passa aproxima o zumbi de sua destruição definitiva. Outro ponto interessante envolve os esqueletos que aparecem em algumas cenas. Muitas vezes vemos restos humanos espalhados pelo cenário. E surge uma pergunta: aqueles esqueletos ainda poderiam se transformar? A resposta provavelmente é não, quando o cérebro já foi destruído pela decomposição. Mas não pode impedir que ela aconteça. Mais cedo ou mais tarde, todos os caminhantes acabam sendo destruídos pelo ambiente. Essa é a verdadeira morte natural deles. Não acontece de uma vez. É um processo lento. Os músculos se desgastam, os tendões se rompem e o corpo vai perdendo a capacidade de se mover. Em determinado momento, o cérebro ainda envia sinais, mas o resto do corpo já não consegue responder. O caminhante se torna completamente imóvel, preso dentro dos restos do próprio corpo. Porém, nem aí o processo termina. Com o passar dos anos, o cérebro também começa a se deteriorar. Afinal, ele continua exposto ao calor, ao frio e à umidade. As estruturas cerebrais vão sendo destruídas lentamente, até que não sobra mais nada capaz de sustentar a atividade causada pelo vírus. Nesse momento, acontece a morte definitiva. O caminhante deixa de existir por completo. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Qual foi o caminhante mais antigo que vimos em toda a franquia? Ao longo de The Walking Dead, Fear the Walking Dead e outras séries derivadas, encontramos zumbis em diferentes estados de decomposição. Alguns pareciam recém-transformados, outros já estavam praticamente reduzidos a esqueletos. Mas os mais impressionantes são aqueles que sobreviveram por mais de uma década. Esses caminhantes são importantes porque nos ajudam a entender até onde o vírus consegue manter um corpo funcionando. Quanto mais antigos eles são, mais percebemos os limites do vírus. Mesmo após anos de existência, todos apresentam os mesmos sinais: pele ressecada, músculos atrofiados, movimentos lentos, articulações comprometidas. Isso mostra que o desgaste nunca para. O vírus apenas atrasa o inevitável. E essa talvez seja a maior fraqueza dos caminhantes. Eles não envelhecem como humanos, mas se deterioram constantemente. Outra dúvida comum dos fãs é a seguinte: se todos estão mortos, por que alguns caminhantes parecem mais fortes que outros? A resposta está no estado do corpo antes da transformação. Imagine duas pessoas diferentes. Uma delas era jovem, saudável e fisicamente ativa. A outra já possuía problemas físicos antes de morrer. Quando ambas se transformam, seus corpos mantêm parte dessas características. Por isso, alguns caminhantes conseguem andar mais rápido, outros conseguem empurrar portas, enquanto alguns mal conseguem ficar de pé. O vírus reativa o corpo, mas não reconstrói aquilo que já estava danificado. Por isso, vemos caminhantes tão diferentes entre si. Cada um carrega as limitações do corpo que possuía antes da morte. Agora vamos imaginar um cenário extremo. O que aconteceria se o apocalipse durasse 50 anos? Nesse ponto, praticamente todos os caminhantes originais já teriam desaparecido. A maioria dos tecidos teria sido destruída pelo clima. Os músculos estariam completamente deteriorados. E os cérebros já não teriam condições de funcionar. Talvez existissem apenas alguns casos isolados, principalmente em locais fechados e protegidos. Mas os grandes rebanhos vistos na série provavelmente deixariam de existir. Isso significa que a ameaça zumbi diminuiria drasticamente. Os sobreviventes ainda precisariam tomar cuidado, mas o perigo seria muito menor do que nos primeiros anos. A própria natureza estaria eliminando os caminhantes. Lentamente, mas de forma constante. Mas será que algo parecido seria possível no mundo real?
A resposta curta é não. Um cadáver humano não conseguiria continuar andando por anos. Na realidade, os músculos precisam de energia, as células precisam de oxigênio, e os tecidos começam a se decompor rapidamente após a morte, sem circulação sanguínea, sem reparação celular e sem produção de energia. O corpo simplesmente para de funcionar. É justamente por isso que os zumbis pertencem ao campo da ficção. O vírus Wildfire funciona como uma explicação criada para tornar possível aquilo que seria impossível na vida real. Mas mesmo dentro da ficção, os criadores da série tentaram estabelecer algumas regras, e uma delas é que o tempo afeta todos os caminhantes, sem exceção. Existe ainda um detalhe que complicou tudo nos últimos anos: os chamados caminhantes variantes, diferente dos zumbis tradicionais. Esses apresentam comportamentos diferentes. Alguns conseguem escalar, outros conseguem correr. Alguns até demonstram certo tipo de memória motora. Isso fez muitos fãs acreditarem que o vírus estaria evoluindo. Mas mesmo nesses casos, existe uma coisa que continua igual: a decomposição. Não importa o quão diferente seja o caminhante, seu corpo continua sendo um cadáver, e cadáveres continuam sofrendo os efeitos do ambiente. Por isso, até mesmo as variantes possuem um limite. Elas também acabarão se deteriorando. Pense nos enormes rebanhos vistos ao longo da série, milhares de caminhantes andando juntos. À primeira vista, eles parecem uma ameaça impossível de parar. Mas existe um detalhe curioso: esses rebanhos também possuem prazo de validade. Com o passar dos anos, cada caminhante perde um pouco de sua capacidade física. Alguns ficam para trás, outros tropeçam, outros simplesmente deixam de conseguir andar. Aos poucos, os grupos começam a diminuir, década após década. A natureza faz aquilo que nenhuma arma consegue fazer. Ela elimina os caminhantes lentamente, até que reste cada vez menos deles. Existe uma exceção interessante: os caminhantes presos em locais fechados, como bunkers, porões e instalações subterrâneas. Em teoria, eles poderiam durar muito mais tempo, afinal, estariam protegidos da chuva, do sol e das mudanças climáticas. Mesmo assim, eles não seriam imortais. O desgaste natural continuaria acontecendo, apenas de maneira mais lenta. Isso significa que alguns caminhantes poderiam sobreviver por décadas, talvez até mais tempo do que imaginamos, mas cedo ou tarde chegariam ao mesmo destino, porque nenhum corpo consegue resistir para sempre. Depois de reunir todas as pistas deixadas pela franquia, podemos chegar à conclusão mais lógica possível: os caminhantes não são imortais. Eles apenas morrem muito mais devagar. O vírus consegue retardar a decomposição, mas não consegue impedi-la para sempre. O calor os destrói, o frio os desgasta, a chuva acelera o apodrecimento, e o tempo termina o trabalho. Em algum momento, os músculos deixam de funcionar, os tendões se rompem, as articulações travam, e o cérebro finalmente se deteriora quando isso acontece. O caminhante chega ao fim, não por uma faca, não por um tiro, mas pela ação inevitável da natureza. E talvez esse seja um dos detalhes mais interessantes de The Walking Dead, porque mostra que nem mesmo o apocalipse consegue escapar das leis do tempo. Os humanos envelhecem, as cidades desmoronam, os prédios se deterioram, e os caminhantes também. Tudo no universo da série está condenado a desaparecer um dia, inclusive os próprios zumbis. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os caminhantes realmente acabam morrendo sozinhos? Ou acha que o vírus poderia mantê-los ativos por muito mais tempo? Escreva sua teoria nos comentários. Eu vou ler as respostas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros fãs de The Walking Dead e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, sobrevivente!